um diagnóstico em casa de dislexia. E descobriu? As outras crianças têm um risco também. Descobre, é difícil isso. Essa é uma questão difícil, assim. Por isso que esse ano eu estou com o objetivo de voltar ao meu atendimento para crianças novamente, com dificuldade de aprendizagem. Porque eu tenho formação para atender crianças, mas faz uns 6 anos que eu deixei de atender crianças no meu consultório e tem uma psiquiatra infantil que atende comigo, a doutora Mariana, ela é excelente. E aí tem aí essa questão, que para mim não é à toa que eu tenho a experiência de ter na minha casa um transtorno de aprendizagem, que a dislexia é um transtorno de aprendizagem. Ela não compromete a inteligência, são crianças geralmente muito inteligentes, comunicativas, criativas, mas ela é um transtorno neurobiológico, então ela compromete a capacidade da criança decodificar símbolos. Então, as vias cerebrais de decodificação, tem algumas que são invertidas, então a criança ela demora muito mais para aprender a ler e a escrever. E vocês perceberam? E a gente foi percebendo, só que a pandemia atrapalhou. Não, a gente. A pandemia atrapalhou muito, porque o meu filho mais velho entrou no primeiro ano da pandemia. E aí, toda criança atrasou, né? Então, mas aí no fim do primeiro ano, com toda a intervenção que a gente estava ali com alguém para ajudar ele em casa, eu fui procurar ajuda e no outro ano eu já tive a hipótese diagnóstica, né? Mas é um transtorno que não se diagnostica antes dos 9 anos. Então, você suspeita antes dos 9, faz a intervenção e com 9 você fecha o diagnóstico. Então, ano passado, a gente fechou o diagnóstico e ele está em acompanhamento, é uma criança maravilhosa, super interessante, que tem um potencial comunicativo, criativo, empreendedor, tem os potenciais dele, tem as dificuldades, porque ele é uma criança impulsiva também, então. Mas estamos levando, aí tem toda a necessidade de conversar com a escola para, se necessário, adaptar conteúdos, adaptar avaliações, mas ele tem o acesso, então isso me sensibiliza muito, né? Eu tive um processo difícil de conseguir o tratamento para ele, o diagnóstico, e eu sou uma psiquiatra que sabe que tem condição financeira de procurar um tratamento. Aí eu comecei a atender, fiz 2 anos um trabalho voluntário lá na COFASP. Primeiro eu atendia só voluntário, uma vez por semana no Araguaia, depois eu levei os internos da medicina para atender comigo. A população vulnerável que não estava conseguindo acessar tratamento. Aí eu voltei a atender crianças. E aí eu penso assim, como é difícil para quem não tem informação e tem um transtorno, a criança cresce achando que é incapaz. Aí, por isso, esse ano eu quero desenvolver um projeto de novo lá na COFASP de abordagem de transtorno de aprendizagem. Aí eu estou me capacitando para isso, vou fazer um chamado de voluntários. Então, quem quiser aprender, já gosto disso, eu quero criar uma equipe para ajudar tanto as crianças que não têm acesso ao tratamento, quanto no futuro as que também têm acesso, porque é difícil para quem tem e para quem não tem condição financeira. E as histórias de vida lá Não, de todo mundo, né? Mas, sim, quando a gente tem mais vulnerabilidade social, aí você vai ter também uma camada maior de risco, né? Então, aí a gente vê, assim, aí me sensibiliza muito, porque eu penso que o meu filho teve abordagem, tá indo bem, tudo, e quem nem tem noção do que é isso. E eu acho assim, a sua fala ela é muito importante, né? Sim, eu falo porque dentro de mim é bem resolvido, né? Mas assim... E para ele vai fazer uma diferença muito grande, né? Lá na adolescência, na fase, né, da juventude. Hoje ele sabe, né? já. A gente já trabalhou com ele esse conteúdo, porque a criança percebe, né, a diferença. Então a gente ele sabe que ele tem dislexia, ele fala. Olha só que a maioria das pessoas não sabe o que é isso. Sabe de leve, sabe que o Einstein e o Tom Cruise eram disléxicos. E ele sabe explicar o que é? Ele sabe um pouco, né? Ainda não sabe 100%. Ele sabe que ele tem uma dificuldade de leitura e escrita. Né? Essa questão mais específica, um dia ele vai saber, né? Mas ele fala, eu sou disléxico. É interessante. Então, eu quero que ele cresça como uma característica. E a gente explica o TDAH, a dislexia, como uma criança que tem superpoderes. Porque do mesmo jeito que ele tem dificuldades, ele tem superpotenciais. Só que a gente precisa trabalhar a potencialidade específica de cada um, né? Eu na minha casa e cada pessoa na sua casa, né? Então, a gente tenta trazer o lado positivo, porque a autoestima deles pode ficar comprometida, tanto de quem tem um TDAH e não... Porque vai ter mais dificuldade que os amiguinhos, né?
Sim. Então, e às vezes na escola os amiguinhos não são muito gentis. Não tenho nenhum problema nada do meu filho, ele nunca me trouxe nenhum relato de alguém ter tratado ele mal por conta disso, ou ter humilhado, alguma coisa. Mas não é a regra. A regra é que a criança seja taxada, né? De incapaz. De lerda. Aquela palavra que eu não gosto de usar, que as pessoas usam. Burra. Odeio, né? Mas, assim, o fato dele ser orientado já ajuda caso aconteça alguma coisa, né? Talvez ele saiba se defender. Se defender e também vá conseguir levar para vocês sim, dentro de casa. Eu espero que sim, Ellen. A gente nunca tem certeza, né? Porque é como você falou, antigamente não se falava. Eu mesmo não contava para os meus pais o que acontecia na minha escola, né? Ele é mais fechadinho, mas assim, a gente tá trabalhando. Estamos trabalhando. Em casa,